Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e agora a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu queria trazer mais uma aulinha para vocês, a primeira aulinha no caso, né? E ela vai ser de fisiologia, mais especificamente fisiologia cardiovascular, no qual eu vou estar abordando a questão do ciclo cardíaco. E só para falar que a referência para essa aula vai ser o livro de fisiologia da Aires, e também o Guyton, e além disso as próprias aulas mesmo que eu tive com meus professores aqui na UFMG, beleza? E eu espero que vocês gostem. E só para dar uma estruturada rapidinha para a aula, né? Eu vou começar falando um pouco da anatomia básica do coração, que eu acho super importante a gente relembrar para a gente poder entender o ciclo. E depois eu já vou estar prosseguindo mesmo para a fisiologia, explicando os gráficos e tudo que acontece no ciclo cardíaco, beleza? Então vamos lá. Então vamos começar agora com a questão da anatomia do coração. Aqui está o coração, né, claramente, então eu jogarei para cá. Aí aqui a gente pode ver basicamente um coração bem desenhado, bem de criancinha mesmo, né? No qual a gente consegue ver os átrios, que são essas partes aqui acima. A gente consegue ver os ventrículos, que estão aqui embaixo. E a gente também consegue ver as válvulas que estão entre os ventrículos e os átrios, e também as válvulas que estão entre os ventrículos e os grandes vasos, beleza? Então vamos começar primeiro, né, dando um nome a cada uma dessas partes. Nós temos os átrios, como eu falei, átrio direito e átrio esquerdo. E nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E é importante a gente perceber também que, embora não esteja muito bem representado nessa imagem aqui, porque essa imagem é muito didática, né, o ventrículo esquerdo possui musculatura mais expressiva do que o ventrículo direito. Por que isso se dá? Porque o ventrículo esquerdo tem que lidar com a tarefa de bombear sangue para todo o corpo. Ele bombeia pela aorta para chegar para todo o corpo. O ventrículo direito só tem que lidar com a tarefa de bombear sangue para o pulmão. E a resistência com a qual o ventrículo esquerdo tem que lidar, por conta disso, é muito maior. É necessário que tenha um músculo muito mais desenvolvido do que o ventrículo direito para bombear esse sangue, beleza? E isso não dá para ver nessa imagem, mas se você for ver um coração de verdade, dá para ver direitinho. Aqui, né, nós podemos ver dois vasos grandes entrando no átrio direito e dois vasos, né, mas na verdade são quatro, porque outros dois estão para a parte de trás do coração, não dá para ver muito bem, mas dois vasos menorzinhos entrando também no átrio esquerdo. E outra coisa também que é boa de destacar é que nós damos o nome de ápice do coração para essa parte que está aqui embaixo, aqui, ó. Essa parte que é o ápice e essa parte aqui em cima, onde estão os grandes vasos, que é a base. Os vasos da base, que a gente diz. Então tá? Isso é importante para a gente entender um pouquinho de alguns fenômenos que aparecem no ciclo cardíaco. O primeiro vaso maior que entra no átrio direito, na parte aqui de cima, se chama veia cava superior, porque ela está vindo de cima, né? Então é veia cava superior. Ela vai trazer todo o sangue dos membros superiores e também da região do pescoço e cabeça para o nosso coração, de volta, são as veias. E aqui embaixo nós podemos ver também a veia cava inferior. E ela é basicamente responsável por trazer ao coração o sangue que está vindo do corpo, dos membros inferiores, do abdômen, do fígado e tudo mais. Beleza? E nós temos as quatro válvulas também que eu tinha falado antes. Duas entre os átrios e os ventrículos e duas entre os ventrículos e os grandes vasos. Tá bom? Entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos a válvula tricúspide. Ela é tricúspide porque, como você pode ver nessa imagem aqui agora, ela é composta por 3 folhetos. Então, o nome dela é válvula tricúspide. Beleza? Ela separa o ventrículo direito do átrio direito. E também no ventrículo direito nós temos o que separa o ventrículo direito da artéria pulmonar, que é a válvula pulmonar. Agora, partindo para o lado esquerdo aqui, o que nós podemos ver é, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós temos a válvula mitral. E entre o ventrículo esquerdo e esse vaso gigante aqui, que é a aorta, nós temos a válvula aórtica. Então, beleza, essas são as 4 câmaras do nosso coração e as 4 válvulas que estão distribuídas entre elas. E lembrando, obviamente, que isso aqui, né, é um coração fisiológico, um coração normal, sem nenhum tipo de patologia. Sem, por exemplo, comunicação entre os dois ventrículos, que seria uma comunicação interventricular, ou entre os dois átrios, que seria uma interatrial, comunicação interatrial. Beleza? Então esse aqui é o coração normal. Agora, uma coisa muito importante para a gente entender também um pouquinho do ciclo cardíaco é a distribuição de células que têm a capacidade de transmitir impulsos nervosos dentro do coração, que não são nervos, né, por assim dizer, não são neurônios, mas são as células de Purkinje. Beleza? Então, aqui nessa imagem agora que vocês conseguem ver que mudou, mas mudou muito pouco, né? Porque basicamente é do mesmo jeito. O que agora a gente tem aqui representado em amarelo, todo nessa região aqui, e esses numerozinhos espalhados, é o seguinte.
Em amarelinho, nós temos o circuito de condução elétrica do coração. E ele é basicamente composto por 4 componentes muito importantes que a gente tem que saber. No átrio direito aqui, basicamente na base da veia cava superior, nós temos o que nós chamamos de nó sinusal. Beleza? Depois eu vou explicar cada um desses componentes. Primeiro nós só estamos dando os nomes. Nó sinusal. Aqui embaixo, na separação mesmo entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos o que nós chamamos de nó atrioventricular. Beleza? Obviamente, está entre o átrio e o ventrículo, então qual é o nome dele? Atrioventricular, né? Nó atrioventricular. Ótimo. Ligando o sino atrial e o nó atrioventricular, nós temos o que nós chamamos basicamente de vias interatriais, beleza? E aqui, mais para baixo, distribuído entre os ventrículos bonitinho, depois do nó atrioventricular, nós temos o que nós chamamos de fibras de Purkinje. Temos o ramo esquerdo e o ramo direito, que vai respectivamente para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito. E essa era a anatomia básica que a gente precisava saber do coração para a gente poder dar prosseguimento para a nossa aulinha agora. Então agora vamos prosseguir para nós podermos falar do ciclo cardíaco em si, beleza? Então vamos lá, ciclo cardíaco. Temos aqui mais uma imagem bonitinha, né? E que parece meio complicada quando você se depara com ela pela primeira vez, mas depois que a gente for destrinchando cada uma das partes dessa imagem, vocês vão ver que é sempre possível entender e vocês podem sim dominar esse assunto, beleza? Então, para começar, né? O que é ciclo cardíaco? Ciclo cardíaco nada mais é do que o conjunto de coisas que acontecem no coração entre um batimento e outro. Obviamente, o ciclo cardíaco. O coração bate, fica batendo, fica batendo, fica batendo pela sua vida toda e só para quando você morre. Então, tudo que acontece entre um batimento e outro é o que a gente denomina como ciclo cardíaco, ok? Nesse gráfico todo aqui, toda nessa tabela aqui, tem muitas informações, porque nós estamos tentando esclarecer o que acontece em cada uma das partes do coração durante o ciclo. Nós temos a curva de pressão dentro de um ventrículo particular, nós temos também a curva de pressão dentro do átrio daquele mesmo lado, nós temos também a curva de pressão dentro do grande vaso do qual está saindo do coração, no caso do ventrículo esquerdo a aorta, no caso do ventrículo direito a pulmonar, a artéria pulmonar. E nós também temos outras representações mais aqui nessa parte de baixo aqui do gráfico, que diz respeito ao eletrocardiograma de superfície que nós obtemos quando nós realizamos o exame. E também, mais aqui embaixo ainda, nós temos a representação dos sons, né, das bulhas cardíacas, ao próprio som mesmo do coração que você pode escutar com o estetoscópio ou se você fizer um fonocardiograma, beleza? Então é isso, essa definição. E essa basicamente é esclarecendo um pouquinho o que tem nesse gráfico. Agora nós vamos passar para essas curvas individuais, porque é muito mais fácil de você entender se você estiver olhando para as curvas individuais, ao invés de ficar olhando para essa quantidade imensa aqui de informação de uma vez. Antes de mais nada, né, eu queria trazer aquela imagem de volta do feixe elétrico do coração e botar ali no cantinho superior, porque ela é importante para a gente ter em mente também durante a explicação do ciclo cardíaco. É importante saber que o coração é uma bomba. O coração funciona como uma bomba e o propósito dele é ejetar sangue. E é ejetar sangue de uma maneira eficiente, não de uma maneira desgovernada. Você não está injetando sangue para todos os lados do coração ao mesmo tempo. Você quer ejetar sangue para o pulmão e depois você quer ejetar sangue para o resto do corpo, não é mesmo? Então, como é que funciona mais ou menos isso? Todo evento mecânico no coração é precedido por um evento elétrico, que a gente chama de despolarização cardíaca. Nessa aula aqui, eu não vou dar muita ênfase para o mecanismo de despolarização em si. Isso é uma outra aula que vai ter aqui no canal. Mas nessa aula aqui, é importante a gente saber que os eventos elétricos do coração sempre precedem os eventos mecânicos. Ou seja, sempre há um impulso elétrico antes de o coração contrair. Beleza. E lembrando a imagem que está ali no topo, da onde parte esse impulso elétrico inicialmente? Sai lá do nó sinusal, lá no topo do coração, na base da veia cava superior, lembra? Então, ali o impulso é gerado de maneira rítmica e através dos feixes interatriais vai conseguir chegar no nó atrioventricular. Ali ele é atrasado em alguns milissegundos, que é muito importante para você ter um batimento posterior, né? O ventrículo tem que bater depois que o átrio bater, não tem que bater ao mesmo tempo, senão não é efetivo. Então nós temos esse pequeno atraso ali no átrio ventricular que é muito importante. E depois disso ele passa para o feixe de His e se distribui para o ventrículo esquerdo e para o ventrículo direito
para que eles possam ser despolarizados também e contrair. Então, beleza, vamos pensar nisso, que eu acabei de falar. Primeiramente, ele surge no nó sinusal, e ali ele se dissipa pelo átrio até chegar no nó atrioventricular. Ou seja, a primeira parte do ciclo cardíaco acontece no átrio e depois acontece no ventrículo. Primeiro o átrio contrai e depois o ventrículo contrai. Sempre assim. É uma sístole, que a gente chama, né, que é o período de contração, período de também injeção de sangue. É a sístole atrial, depois a sístole ventricular. Beleza? Então vamos olhar aqui para algumas curvas agora. Eu queria pedir para vocês prestarem atenção agora nessa maior curva aqui, que é basicamente a curva de pressão dentro de um ventrículo. E outra coisa muito importante também, né, é a gente ter em mente. O sangue chega do corpo no átrio direito. Depois do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para o pulmão. Do pulmão, ele volta para o átrio esquerdo. E do átrio esquerdo, ele passa para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele vai ser novamente, pela aorta, né, vai ser ejetado para todo o corpo, que vai sair pelas artérias até chegar no leito capilar, voltar pelas veias até chegar no coração. Beleza? E, obviamente, voltando no coração, ele volta no átrio direito e aí recomeça todo esse ciclo, né? E nesse gráfico aqui é importante destacar que nós estamos vendo o lado esquerdo do coração. Nós estamos vendo, você pode ver que os níveis de pressão aqui são altíssimos. Por quê? Porque nós estamos lidando com o lado esquerdo do coração. É o lado que está lidando com maiores pressões, porque tem que jogar todo o sangue para o corpo inteiro, né? Não só para o pulmão. Então, aqui nós estamos vendo apenas o lado esquerdo, só que isso se traduz exatamente desse jeito, apenas com as pressões adequadas, para o lado direito. E também facilita um pouco o nosso gráfico, né, de não ficar com ainda mais coisas do que isso aqui já tem. Então vamos lá prestar atenção um pouquinho nesses gráficos aqui. Vamos pegar como início o início da contração ventricular, para a gente poder entender melhor, ok? Então, nesse início que a gente está falando, a válvula mitral que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo está aberta, então está conseguindo descer sangue do átrio para o ventrículo e no finalzinho desse momento há a contração do átrio, que é responsável por 30% do transporte de sangue do átrio para o ventrículo. E todos os outros 70% não acontecem de maneira ativa, o coração não tem que se esforçar para ele acontecer. Só esses 30% final que o átrio contrai e joga no ventrículo esquerdo o sangue, beleza? Então vamos prestar atenção agora. Está aberto a válvula mitral e está jorrando sangue do átrio para o ventrículo. Aí o ventrículo começa a se encher, começa a se encher, começa a encher. Encheu completamente, o que acontece? Isso já é depois da contração atrial, né? O ventrículo agora vai começar a contrair. E quando o ventrículo começa a contrair, a sua pressão começa a aumentar bruscamente, como você consegue ver aqui. E é muito importante a gente saber disso, porque a gente tem que ter em mente o conceito de diferença de pressão entre dois pontos. A diferença de pressão no átrio e do ventrículo. Enquanto a pressão no átrio é maior do que a pressão no ventrículo, existe uma pressão para que a válvula mitral se mantenha aberta em direção ao ventrículo. Então permita que o sangue flua entre os dois. Só que depois a pressão no ventrículo começa a aumentar mais do que a pressão atrial. Então o que acontece é que a válvula mitral ela é forçada contra o átrio, na direção do átrio. Só que na anatomia do coração nós temos coisas que seguram a válvula mitral, e também a tricúspide, né, serve para a mesma coisa, seguram a válvula mitral para ela não voltar completamente contra o átrio. Então ela se fecha simplesmente. Então a pressão do ventrículo começa a aumentar, como você pode ver aqui, começa a aumentar. A pressão do átrio não está se alterando, não está aumentando tanto quanto a pressão do ventrículo. Então a válvula mitral começa a fechar até que ela feche de uma vez só. Beleza, fechou a válvula mitral. E isso a gente consegue ver representado nessa última partezinha aqui, a parte que diz respeito ao som, lembra? Por quê? Porque isso diz respeito à primeira bulha cardíaca, que a gente chama. Quando a válvula mitral fecha, ela fecha com uma certa força. E essa força faz o primeiro som cardíaco, o primeiro tum. O tum de tum-tá. Tum-tá. Ele diz respeito ao quê? Ao fechamento da válvula mitral. Nessa etapa, o que está acontecendo? O ventrículo está se contraindo, a válvula mitral acabou de fechar, só que a pressão dentro do ventrículo ainda é menor, como você pode ver aqui, do que a pressão no interior da aorta. Então, o sangue na aorta está fazendo pressão contra a válvula que separa a aorta do ventrículo, que é aquela válvula que a gente conversou, né? A válvula aórtica. Então, se tem sangue fazendo pressão na direção da aorta para o ventrículo, essa válvula aórtica está fechada. O sangue está segurando ela fechada ali. Só que a pressão no ventrículo está começando a aumentar, está começando a aumentar muito. E esse período a gente chama de contração isovolumétrica. Por quê? Porque o volume de sangue
dentro do ventrículo não se alterou, porque a válvula mitral está fechada e a válvula aórtica está fechada também. O ventrículo só está comprimindo o sangue e gerando cada vez mais pressão ali dentro, sem alterar seu volume, ou seja, contração volumétrica. Ótimo. Aí a partir daí, a pressão do ventrículo, no interior do ventrículo, supera por pouco, não é tão grande esse gradiente de pressão, mas supera um pouquinho a pressão que tem na aorta. Isso é representado nesse gráfico, que você pode ver um diferenciamento agora entre a pressão dentro da aorta e a pressão dentro do ventrículo. E se a pressão do ventrículo está maior do que a pressão na aorta, o que acontece? O sangue flui do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. Então o sangue começa a sair do ventrículo e passando para a aorta. E com isso ele abre a válvula aórtica. Só que a abertura da válvula aórtica não é responsável pela segunda bulha que a gente vê aqui embaixo. O que acontece? O sangue está fluindo para a aorta. O ventrículo continua aumentando essa pressão até que chegue no ápice, né? E depois ele continua injetando sangue, só que a pressão vai diminuindo. E ela diminui a tal ponto que ela começa a ficar menor do que a pressão da aorta. E o que acontece? A aorta está vindo para cima, né? Se lembrando naquela imagem, a gente tem o arco da aorta que sai do ventrículo esquerdo e sobe e faz a curvinha. E pela gravidade e também pela própria pressão do sangue que está dentro da aorta, o sangue tende o quê? A voltar. Então ele vai tentar voltar para o ventrículo esquerdo. Só que nós temos a válvula aórtica para impedir que isso aconteça. Então, quando o sangue está tentando voltar, a válvula aórtica é como se fosse uma bolsa assim, colada com a parede da aorta. E quando o sangue volta de uma vez só, ele abre as 3 válvulas da válvula e elas se fecham. Na hora que ela se fecha, é basicamente responsável pelo som da segunda bulha. E tenha em mente que esse mecanismo de geração de som tem um pouquinho de discordância, porque alguns autores dizem que é um pouquinho diferente, que tem a ver também com o músculo cardíaco, mas a noção é essa: quando o sangue tenta voltar, ele fecha a válvula aórtica e acaba gerando a segunda bulha. Beleza, fechou a válvula aórtica. E agora você pode ver que a diminuição da pressão dentro do ventrículo continua. Só que a pressão do ventrículo é tão grande que não é só porque ela ficou menor do que a da aorta que quer dizer também que ela ficou menor do que a do átrio esquerdo. Não. Então nesse momento está assim: pressão da aorta, pressão do ventrículo, pressão do átrio. Ou seja, a válvula entre a aorta e o ventrículo esquerdo está fechada. Só que a válvula entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo também está fechada, porque a pressão do ventrículo ainda é maior. E nesse momento, como a gente viu, o ventrículo está dilatando. Então, assim como tem o processo de contração isovolumétrica, nós temos agora o processo de relaxamento isovolumétrico, porque as 2 válvulas estão também fechadas e o músculo cardíaco começa a relaxar cada vez mais. Então, ok. Só que essa diminuição de pressão do ventrículo continua, até o momento que a pressão dentro do átrio, que está enchendo de retorno venoso do pulmão para o átrio esquerdo, está enchendo, essa pressão está aumentando. E, como a gente vai ver depois que a gente analisar a curva de pressão do átrio. E a pressão do ventrículo está diminuindo, até o momento que essa pressão no ventrículo é menor do que a pressão dentro do átrio. Aí o que acontece? O sangue está fazendo pressão em cima da válvula mitral e diminuiu a pressão do ventrículo. O que acontece? A válvula mitral abre de uma vez e cai todo o sangue que está no átrio dentro do ventrículo. E esse é o momento que é responsável por 70% do enchimento do sangue do ventrículo, de um ciclo qualquer, que era o que eu falei que eu ia explicar. Esse momento no qual o ventrículo relaxou tanto que a sua pressão caiu abaixo da pressão do átrio e o átrio conseguiu fazer esses 70% de sangue que tinha dentro dele cair dentro do ventrículo. E quando já estiver bem no finalzinho desse período, ele vai contrair o átrio e vai dar o procedimento novamente ao início do ciclo. E então é importante a gente saber muito bem o que acontece dentro do ventrículo. O primeiro momento de contração ventricular nós damos o nome de sístole, sístole ventricular. Depois que o ventrículo está relaxando, nós damos o nome de diástole. Beleza? Ou seja, essa contração atrial, que eu estava explicando para vocês, ela acontece no finalzinho da diástole ventricular. Quando está quase no final, né, o ventrículo está lá só enchendo lá, aí sim que o átrio contrai para poder encher o ventrículo de sangue, né, por mais 30%. Beleza? Então essa aí é basicamente o que acontece aqui na curva de pressão do ventrículo. Ok? E também nós já explicamos por que acontece a geração desses 2 sons, que não são os únicos sons que você pode escutar no coração, mas normalmente é os sons que você vai escutar. Porque isso aqui é B1, bulha 1, B2, bulha 2. Só que você pode ter B3 e você pode chegar até B4 em algumas situações patológicas. Beleza? Então,
é isso sobre a questão da curva de pressão no ventrículo. Agora vamos entender a curva de pressão atrial, que é um pouquinho mais complicada, tem um pouquinho mais de passos do que a pressão ventricular, beleza? E aí, galera, com isso nós chegamos na última parte no que diz respeito a pressões que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, que é o seguinte: o que está acontecendo dentro do átrio, com a pressão dentro dos átrios. Obviamente, né, como eu falei, átrio esquerdo nesse caso, mas serve também para o átrio direito em menores proporções, beleza? Então aqui agora nós temos essa nova imagem aqui, e ela é basicamente um recorte daquela imagem anterior. Aqui nós estamos vendo a pressão atrial. O que está acontecendo dentro do átrio? Que era uma linha tracejada pequenininha que estava na outra imagem, né? Que não dava para entender muito bem, simplesmente por conta da diferença da magnitude da pressão ventricular com a pressão atrial. A pressão atrial fica lá minimizada naquela outra imagem, mas nessa aqui, como a gente está isolando ela da pressão ventricular, está ótimo de se ver. Então nós percebemos aqui 5 pontos que são muito importantes, que recebem nome: A, C, X, V, Y. Então beleza, vamos explicar o que está se passando em cada um desses momentos. E aqui embaixo, no finalzinho dessa imagem aqui, tem a descrição do que está acontecendo com o ventrículo. Se está acontecendo diástole ou se está acontecendo sístole ventricular. Beleza? Então vamos entender. No início aqui, nós vemos que a curva de pressão está aumentando bem devagarzinho, bem devagarzinho. Só que depois tem um aumento súbito e no topo desse aumento súbito nós damos o nome de A. O que quer dizer? O que está acontecendo nesse pontinho aqui? Você pode ver aqui, né, a colinha que está na diástole, final da diástole. O que acontece no átrio no final da diástole ventricular? É aquilo que a gente tinha falado. Acontece a contração atrial, que é aquele período, lembra, responsável por 30% da ejeção do conteúdo atrial para o ventrículo. Então, esse aumento súbito de pressão que a gente está vendo aqui é o átrio se contraindo. E ao momento que tem a pressão máxima, nós damos o nome de A. E depois disso, a pressão no átrio, naturalmente, começa a diminuir. Diminuiu até um ponto C. E o que acontece nesse ponto C? Esse ponto C começou, como você pode ver, a sístole do ventrículo. Então, a pressão do ventrículo está aumentando. Quer dizer o quê? Válvula mitral fechou. Então, o sangue começa a se acumular no ventrículo. Então, o sangue começa a se acumular no átrio, né? Vindo do pulmão, ele vai enchendo devagarzinho, devagarzinho, porque o sistema pulmonar tem baixa pressão, né? Relativamente falando. Então, ele começa a se acumular no átrio. Então, o que seria o normal de estar acontecendo, né? Pelo menos, tipo assim, o que é a primeira coisa que você poderia pensar que aconteceria? Que a pressão começaria a aumentar dentro do átrio, não é mesmo? Só que ela se estabiliza no pontinho C, e depois começa a diminuir muito mais até chegar no ponto X. Então o que está acontecendo aí? Está diminuindo a pressão quando na verdade deveria aumentar. E isso é uma coisa muito interessante. Por que isso acontece? E aqui entra o ponto que é legal saber da anatomia, daquela parte que eu estava explicando, que a ponta de baixo do coração é o ápice e a parte de cima é a base. Por quê? O coração, o ventrículo, ele meio que se contrai e puxa para baixo o músculo cardíaco. O ventrículo vai se contraindo assim, meio assim. Não é assim, né? Em forma de vórtex assim, mas ele, fazendo essa contração, ele acaba diminuindo um pouco a altura dele. Então ele puxa consigo o átrio, a base do átrio está sendo totalmente puxada, e a base do átrio está sendo puxada pelo ventrículo que está se contraindo. E com isso aumenta a capacidade, né? Aumenta o volume do átrio, marginalmente, mas ainda assim aumenta. E assim sendo, você vê essa diminuição de pressão aqui dentro do átrio, que condiz com o ápice da pressão no ventrículo, que não está aparecendo aqui. Mas se você analisar aquela imagem anterior, você vai ver que quando a pressão do ventrículo aumenta no máximo, a pressão no átrio dá uma leve diminuída, que é o que a gente está vendo aqui como ponto X. Por quê? Porque o ventrículo contraindo puxa o átrio para baixo, aumentando o seu volume, beleza? Isso é um ponto muito interessante do ciclo cardíaco. E não é necessariamente óbvio, assim que você vê a curva, por que isso está acontecendo. E depois nós temos, obviamente, o aumento da pressão, até que nós chegamos no ponto V. E no ponto V é que simplesmente porque o átrio está se enchendo normalmente. Depois nós temos um outro decréscimo de pressão, que aí nós chegamos no ponto Y. Por quê? Porque aí o sangue estava acumulado no átrio e nós chegamos ao ponto que ele solta todo esse sangue para dentro do ventrículo, quando a pressão do ventrículo diminui abaixo da pressão do átrio, lembra? Então, esse momento é importante falar, que eu não tinha falado o nome dele anteriormente. Nós damos nome a esse momento assim que a válvula mitral ou a válvula tricúspide abrem e permite assim que o sangue passe do átrio para o ventrículo. Nós damos a esse momento o nome de período de enchimento rápido, beleza?
Então é isso em questão de pressões, o que está acontecendo em cada uma das pressões. E vale lembrar mais uma vez que esse pensamento que a gente fez durante toda essa aula foi olhando para as curvas de pressão do lado esquerdo do coração, que tem aqueles valores altos, chegando a 120 milímetros de mercúrio no ventrículo esquerdo. Só que isso se aplica normalmente para o ventrículo direito e para o átrio direito. Isso é muito importante, porque a gente analisa separado por questões didáticas, por questões de ter um entendimento mais simplificado. Só que, na verdade, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá os átomos batendo junto, tá os ventrículos batendo junto, um com o outro, respectivamente, né? Não um átomo batendo junto com o ventrículo, senão daria ruim, como eu já falei. Então, esse pensamento tem que ser síncrono entre os dois lados com vocês aí, tá bom? E era isso basicamente que eu queria trazer na aula de hoje, um pouquinho sobre ciclo cardíaco. Eu espero que tenha ajudado vocês. Pode deixar aqui sugestões, críticas, qualquer coisa do gênero sobre a aula, porque como é a minha primeira gravação também não vai ser perfeita. Mas de qualquer forma, eu espero que tenha ajudado. E se você curtiu esse vídeo, por favor, deixa aqui seu curtir, porque isso dá muito trabalho para fazer. E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que precisam entender um pouco mais sobre ciclo cardíaco. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e tchau, tchau.